Olha aí, a gente começa o programa falando de Copa do Brasil. Na quarta-feira já teremos alguns confrontos e um deles será Flamengo e Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Para falar sobre essa partida, nós conversamos ao vivo com o treinador da equipe gaúcha, Rogério Zimmermann. Treinador, muito bom dia, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Bom dia, prazer estar conversando contigo, teus ouvintes, à disposição. Rogério, para a gente começar, o nosso bate-papo, o Brasil está em quinto no Gaúcho e vem fazendo uma boa campanha, inclusive com vitória sobre o Grêmio. Qual será a estratégia de vocês para tentar vencer o Flamengo? Olha, essa equipe ela está há mais ou menos uns 2 anos e meio, né, com a mesma base, a mesma comissão técnica, né? Nós começamos um trabalho aqui em Pelotas, o Brasil estava na 2ª divisão aqui do Rio Grande do Sul, até muito também em função daquele acidente que houve, aquele ano teve o rebaixamento e tal, e evidente foi um fato muito triste e tal, e que o clube levou algum tempo para se recuperar. É verdade. E se montou uma equipe boa já com nível de primeira divisão, justamente para quando subisse, e a gente conseguiu subir em 2013, não precisasse se mudar a base da equipe por jogar uma divisão superior. Então se manteve a base. Agora em 2014, no retorno, já foi campeão do interior, aqui no Rio Grande do Sul, ficando só atrás da dupla Grenal. Se continuou mantendo a base no segundo semestre de 2014, conseguimos ter o acesso aí para a Série C, né? Disputamos a Série D, e felizmente nós continuamos ainda mantendo a base para esse gauchão de 2015. Isso fez com que a gente tivesse uma arrancada boa. A gente sabe que os clubes do interior, eles começam a pré-temporada mais cedo, né? Que é os casos da dupla Grenal aqui, Grêmio Internacional ainda estão montando as equipes, enquanto estamos jogando ali o Campeonato Brasileiro no final do ano, nós já estamos treinando, fazendo amistosos. Então, sempre na largada, os times do interior levam um pouquinho de vantagem. É evidente que, passado algumas rodadas, o Grêmio Internacional se recupera. Então, é uma equipe que vem jogando há 2 anos e pouco junto, tal, mantém, e essa característica, esse entrosamento, né, essa ideia de futebol que a gente tem, de ser um time competitivo, a gente quer levar para o jogo contra o Flamengo, evidente, sendo da diferença técnica que existe entre as duas equipes. Tá certo. Agora, para que o Brasil, possa conhecer um pouquinho do Brasil de Pelotas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o time, os principais jogadores, o estilo de jogo de vocês. O que você pode adiantar para nós aí? Bom, nós temos como características, né? Então, aqui é o futebol do Rio Grande do Sul, é um futebol de muita competição, de marcação forte, enfim. Então, quando você vai montar uma equipe, você traz jogadores com essas características, com esse perfil, né? A própria torcida do Brasil é uma torcida muito apaixonada, ela é daquelas torcidas que gosta que o jogador lute do início ao fim, independente do resultado. Você pode até perder o jogo, mas que você lute e tal, aquela coisa toda. Então, a gente procura ter um time, evidentemente nós estamos falando de um time do interior, né, com todas as dificuldades que tem um time do interior, a gente procura ser aqueles jogadores mais sanguíneos, assim, né, de muita luta, de muita entrega, de marcação forte, de saída rápida, de velocidade, né? Então nós temos esses tipos de jogadores. A gente tem até uma idade até média alta, né? Eu gosto de trabalhar até com jogadores que já passaram por bons momentos, maus momentos, sabe o que precisa para estar numa boa fase. Então, jogadores que passaram também, ou na base, ou mesmo no seu período profissional, por Grêmio, por Internacional, né? Então, tem aqui o Márcio Ran, que já foi campeão pelo Caxias em 2000, no interior, foi campeão pelo Internacional. Tem um Gustavo Papa, que jogou no Curitiba, jogou no Inter, o Fernando Cardoso, que jogou no Inter. Então, são o Eduardo Martini, que jogou Libertadores, goleiro que jogou no Avaí, jogou no Grêmio, Libertadores pelo Grêmio. Então, normalmente são jogadores que tiveram passagem pelo Grêmio, pelo Internacional, e que têm como característica tudo isso que eu falei, aliado à experiência. Agora, qual é a ambição de vocês no Gauchão e na Copa do Brasil? Vocês visam de fato títulos
ou as metas são um pouco mais modestas? Não, são de acordo com as equipes do interior, né? Nós temos uma competição muito difícil aqui. O Campeonato Gaúcho é uma competição que o nível técnico das equipes, principalmente do interior, são 16 equipes, a dupla Grenal mais 14 equipes. Mas as 14 equipes do interior têm um nível muito parecido, tanto é que do primeiro colocado, que é o São José, até o oitavo, nono, a diferença é de 2, 3 pontos, está muito, muito embolado. Então, sempre um time do interior, quando vai jogar uma competição estadual desse nível, ele procura colocar passo a passo. Primeiro, fazer uma pontuação que mantém o time na primeira divisão. A partir daí, busca a classificação para as fases finais, aqui se classificam 8, né? Todos contra todos, turno único, se classificam 8. E se conseguir a classificação, aí sim começa os mata-matas. Então, um time do interior ele não pode fazer um grande planejamento. Ele tem que estabelecer objetivos que estão mais próximos e, a partir do momento que tem a competência de alcançar esse objetivo, passar para o próximo, né? E na competição nacional, no caso da Copa do Brasil, que é diferente da Série C, né, que aí é turno e retorno e tal, a Copa do Brasil nos agrada esse enfrentamento contra uma grande equipe, no caso do Flamengo. Por quê? Porque é uma competição bem democrática, em que você pode enfrentar equipes de divisões acima. Hoje nós estamos na Série C, vamos jogar contra o time de Série A. Eu acho que a gente entra nesse tipo de competição justamente para ter esse tipo de confronto. Eu acho que isso enriquece muito, isso dá uma experiência maior. Nós tivemos em 2013 jogando Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Então, esse tipo de jogo nos ajuda depois nas competições. Nós temos mais chances de sucesso, como é o caso da Série D o ano passado e agora a Série C. Então nos agrada esse tipo de enfrentamento. A gente sabe que é muito mais difícil passar de fase, mas são experiências que os jogadores, são jogos importantes que no futuro isso pode nos ser benéfico. Muito bem. Amigo ouvinte, estamos conversando com o Rogério Zimmermann, treinador do Brasil de Pelotas, que recebe o Flamengo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. Rogério, ao meu lado estão os nossos produtores Gabriel Fortes e Juan Rodrigues. Eu vou inseri-los nesse nosso bate-papo. Rogério, aqui é a Juan falando com você. É um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM. Eu queria te perguntar o seguinte, eu li umas matérias sobre a equipe do Brasil na imprensa gaúcha e vi em muitas os seguintes comentários de jogos equilibrados e de marcação na saída de bola. Podemos esperar isso contra a equipe do Flamengo? É mais ou menos assim que você espera jogar? Olha, quando existe um confronto entre equipes do mesmo nível, quando nós jogamos contra equipes do nosso nível, equipes do interior, às vezes dentro de casa você consegue fazer isso, né? Existe uma diferença, a gente tem que entender que existe uma diferença técnica entre o Flamengo, pelo poder de investimento, com relação ao Brasil. Evidente que nós gostaríamos de fazer, vamos tentar, sempre existe essa possibilidade, mas nem sempre você consegue fazer aquilo que você planeja. Então é muito difícil, né? Você imagina começar mais à frente e o adversário tem a competência de te empurrar para trás. Às vezes você pensa em jogar mais atrás e o jogo se desenvolve de uma maneira, né? As suas jogadas fluem melhor, você sente o melhor momento e aí você pode jogar com as linhas mais à frente. É muito difícil, até porque às vezes a mesma partida ela tem vários jogos, né? Às vezes nos primeiros 15 minutos é uma coisa, daqui a pouco uma outra equipe melhora, daqui a pouco uma expulsão, um gol, modifica muito. Tá? Eu prefiro sempre preparar a minha equipe por os dois momentos. O momento de defender, o momento de atacar, saber defender, e aí quando tiver a posse de bola, saber atacar, ser uma equipe equilibrada, né? Ser uma equipe que tenha regularidade, não só entre as partidas, mas também tenha regularidade durante o próprio jogo. Agora,
Queria que você falasse um pouco sobre a preparação da equipe. Vocês já estão treinando à noite, já estão se preparando com relação à forma do Flamengo jogar? Como é que está esse pré-jogo? Olha, eu vou ser bem sincero para você. É evidente que a partir do momento que saiu a tabela e a gente tinha um enfrentamento aqui com o Flamengo, tem toda uma história que teve um jogo há 30 anos atrás, então a cidade, o torcedor ficou eufórico e contente, né? Mas nós não nos permitimos pensar exclusivamente no Flamengo, porque nós estamos jogando uma competição que é uma competição muito importante para nós e, como eu falei, nós somos uma equipe do interior, né? Se nós não tivermos focado muito na próxima partida, né, que são equipes do nosso nível, jogando contra equipes do interior, a gente tem possibilidade de começar mal uma competição. Então a gente tem como hábito o próximo jogo sempre ser o mais importante, sempre ser o mais decisivo, aquela que é uma decisão para nós, se preparar muito, estudar muito o adversário. Então a gente estava fazendo isso contra as equipes que nós estamos jogando agora. Domingo passado, ontem, nós fomos jogar em Lajeado, né, numa cidade que fica 4, 5 horas de distância, tá, o campo estava embarrado. Você tem que se preparar para aquele jogo, né? Todo o foco para aquele jogo. A partir do momento que terminou a partida, aí sim você começa a buscar mais dados, né, sobre o teu próximo jogo, que é contra o Flamengo. Eu gostaria de ter mais tempo de preparação para essa partida, né? Ter uma semana de preparação, enfim. Evidentemente que por jogar contra o Flamengo, as informações, elas são mais amplas, né? Você não precisa fazer muita força e a própria informação vem em função do nome do Flamengo, de tudo que representa o clube, né? Então você tem os jogos, você tem as informações, mesmo que você não vá enfrentá-lo há um mês atrás. Bom, agora sim, agora nós totalmente focado na Copa do Brasil, e isso acontece também com o próprio Flamengo, estava jogando com o Madureira, enfim, tá pensando no campeonato estadual, né? Mas eu creio, até pela dimensão do jogo, que a partir de agora, a partir do que terminou a última partida, a gente aprofunda, né, tudo aquilo que a gente possa obter de informações, porque cada detalhe é extremamente importante, né? Até por essa diferença técnica que existe, nós vamos ter que fazer uma partida próximo do nosso limite físico, técnico, tático, emocional, né? É um grande jogo, um grande desafio para a equipe do Brasil. Muito bem. Gabriel Fortes, perguntas, amigo? Rogério, bom dia. Bom dia. Para você, é mais difícil enfrentar o Flamengo ou enfrentar o Vanderlei Luxemburgo? É difícil ambos, e ainda mais os dois ao mesmo tempo, né? O Vanderlei é um dos melhores treinadores do país. A gente sabe que tá dando uma atenção muito grande, né, para fazer uma grande temporada esse ano com o Flamengo. E é sempre um desafio, né? Sempre um desafio. Porque vocês têm que entender que quando se fala em Brasil de Pelotas, é sempre uma equipe do interior com todas as dificuldades de equipe do interior, em termos de investimento, então, tudo, né? Mas o Brasil, ele vem crescendo nesses últimos 2, 3 anos, assim, e o que é importante, né, o jogo é em casa, né, e toda vez que se fala em Brasil de Pelotas, a primeira recordação que vem à mente é o torcedor, né? O torcedor tem uma influência muito grande, né? Se existe essa diferença técnica e tal, ela pode ser diminuída, de repente até superada, muito também pelo apoio do torcedor. É uma torcida vibrante, uma torcida que vai comparecer, vai esgotar os ingressos, o estádio vai estar lotado, e essa energia que vem da arquibancada, ela ajuda muito. Esse sucesso que a gente teve nos últimos anos, ela tem, o papel da torcida é muito, muito importante. Então nós vamos usar todos os recursos, o torcedor, o campo que a gente conhece, enfim, para tentar equilibrar esse confronto.
Agora, Zimmermann, o seguinte, o Flamengo pode ter o desfalque do meio de campo Everton, que é uma das grandes peças da equipe, inclusive seria a principal peça hoje do elenco do Flamengo. Esse desfalque pode beneficiar vocês de alguma forma? Um clube que consegue ter mais do que um time, né? É um grupo de atletas, todos têm qualidade, né? Não vejo dificuldade nesse caso para o Flamengo, né? Vai vir independente qual o jogador, né? Essa pergunta a gente não ouviu nada. Junto com o Marcelo pelo Atlético Paranaense, em 2013 pela Copa do Brasil. Um jogador que conhece o estádio, o gramado, conhece a característica da equipe, né? Mas o Flamengo, pelo clube que é evidente que tem jogadores que podem substituir a altura, então não vejo prejuízo para o Flamengo. Rogério, para a gente poder encerrar essa baita entrevista, foi muito bacana falar contigo, eu queria que você mandasse um recadinho para os torcedores do Brasil de Pelotas e os torcedores do Flamengo. É verdade. Sabe que para nós aqui é um jogo que faz lembrar essa mesma partida, esse mesmo jogo de 30 anos atrás, né? Em 85, aqui, que o Brasil até teve a felicidade naquele ano, passando pelo Flamengo, olha aí, de conseguir ser terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Série A, né? E o time do Flamengo era aquela seleção ali comandada pelo Zico, né? Então foi um grande jogo, marcou muito, assim, é sempre muito comentado, né? E eu acho que é um presente para o torcedor do Brasil poder, de novo, acompanhar esse tipo de enfrentamento. Que, na verdade, para nós, o jogo contra o Flamengo, ele representa essa melhora que teve no clube nesses últimos anos. Porque, você imagina, nós estamos jogando uma segunda divisão do estadual. E a partir do momento que o clube começou a melhorar, subiu de divisão, ele, agora no ano passado pela Série D, passou o Ituano, que foi campeão paulista, passou o Londrina, que foi campeão paranaense, passou o Brasilense, que foi campeão lá. Agora nós temos um grande jogo com o Flamengo. Então, assim, o torcedor do Brasil está muito contente, muito otimista, e pode ter certeza também o torcedor do Flamengo que ele vai ser super bem recebido, né? São dois rubro-negros, né? A gente respeita muito e para nós é um privilégio o Flamengo vir jogar aqui em Pelotas. Tá certo. Rogério Zimmermann, quero agradecer demais a sua presença aqui na Bradesco Esportes FM, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. E com certeza os flamenguistas já vão ficar meio receosos com o Brasil de Pelotas, hein? Grande abraço e muito obrigado. Tá bom, um abraço para vocês, bom programa, hein? Muito bem, pois é, amigo ouvinte. Rogério Zimmermann, treinador do Brasil de Pelotas, né? Lembrando que é a estreia do Flamengo na Copa do Brasil. Um cara muito lúcido, né? Muito inteligente, sabe o que está falando, entende de futebol, entende do seu time, do Flamengo, enfim, muito bacana.